Hoje estamos aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Brás, e vamos visitar o Templo de Salomão, uma iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus que instalou aqui na cidade de São Paulo esta réplica do Templo de Salomão, famoso lá de Israel e de Jerusalém. Para você que gosta um pouco da história, o Templo de Salomão, Fernanda, me ajuda aqui, você que também é uma estudiosa. O Templo de Salomão foi revelado por Deus a Davi. Davi recebeu a revelação de que após o povo de Israel encontrar a sua terra prometida, que é Jerusalém, não havia mais a necessidade de templos móveis, porque na época de Moisés e na época que o povo ainda estava buscando a terra prometida, o templo era móvel, era itinerante. E com a chegada a Jerusalém, onde é a terra prometida a Abraão por Deus, Deus revelou a Davi que não havia mais a necessidade de um templo itinerante. Então foi construído o templo fixo para a adoração de Deus. Este templo não foi construído por Davi, apesar de ter sido revelado a ele. Foi projetado por Davi, sonhado por Davi, mas quem construiu o templo verdadeiramente foi o seu sucessor, o seu filho, rei Salomão. E por isso o nome Templo de Salomão. Nós estamos hoje aqui em São Paulo e vamos conhecer um pouco mais desta história. Vamos acompanhar a nossa visita guiada. É um ponto turístico, independentemente do seu credo, independentemente da sua religião, se você é cristão ou não, é um fato histórico. Sim. É um fato comprovado arqueologicamente. Portanto, nós estamos aqui hoje para acompanhar. Lógico, nós somos cristãos, então nós temos a crença também. Mas você que está nos assistindo agora e não tem a crença, pelo menos pode acompanhar este vídeo para conhecer um pouco mais sobre a história. Porque tudo que nós vamos mostrar hoje aqui, pelo menos grande parte, faz parte de comprovações históricas, de vivências históricas de Israel e de Jerusalém e de Jesus Cristo e todo o contexto que envolve o Templo de Salomão. Portanto, vamos acompanhar a nossa visita a partir de agora. Este templo foi construído, ele tem 56 metros de altura, é equivalente a um prédio de 18 andares de altura, muito grande, fica cravado aqui no coração do Brás, na cidade de São Paulo, e nós vamos acompanhar um pouco dessa história e um pouco deste momento que foi colocado à disposição de todos, sejam pessoas que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus, sejam pessoas que queiram conhecer do ponto de vista histórico e cultural. Vamos lá! Vem! Siga a viagem no mundo hoje. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E esta tenda que você está vendo neste exato momento é a tenda réplica do tabernáculo de Moisés. Era uma tenda itinerante enquanto o povo ainda não tinha encontrado a terra prometida. E nesta tenda e nesse complexo todo que você está verificando aí, dentro deste conglomerado que está cercado, havia a remissão dos pecados, na verdade a oferta, a oferenda de sacrifícios, a remissão dos pecados, e daí o sacerdote, juntamente com o sumo sacerdote, se encarregavam deste comunicado, desta intercessão até Deus.
Estamos aqui no Jardim das Oliveiras, que é o local reservado para a instalação de oliveiras lindas que você vai ver na imagem daqui a pouco. Aliás, oliveiras centenárias, neste passeio guiado que nós fizemos aqui no Templo de Salomão, no Brás, no bairro do Brás, na cidade de São Paulo. Nós vamos mostrar algumas imagens que nos foi permitido fazer. Não pode filmar durante este passeio guiado. Algumas fotos em alguns lugares são permitidas, mas de qualquer forma é um passeio altamente instrutivo. Os pastores aqui da Igreja Universal do Reino de Deus ficam trajados de sacerdotes, como se estivessem vivenciando aquele período histórico. E esta trajetória do povo hebreu e do povo de Israel é contada desde a época de Abraão, passando por Moisés e todas as questões do templo, o tabernáculo que Moisés construiu, que era um sistema itinerante, porque o povo ainda estava encontrando o seu lugar, a sua terra prometida. Depois, quando o povo de Israel chegou a Jerusalém, a construção daí do Templo de Salomão, da primeira vez, pelo rei Salomão, foi destruído por Nabucodonosor em determinado momento histórico, depois reconstruído e destruído após 70 anos do nascimento de Cristo pelos romanos. Hoje, naquele ponto, está localizado a mesquita Domus da Rocha, que é aquela mesquita dourada. Todo mundo que já viu uma foto panorâmica ou uma filmagem sobre Jerusalém sempre avista uma mesquita com uma cúpula dourada. É nessa mesquita, abaixo dessa mesquita, que ficava o Templo de Salomão. Exatamente. Reconstruído, construído duas vezes e por duas vezes destruído. E este Templo de Salomão foi construído justamente no monte onde Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício para Deus, né? Ou pelo menos tentou oferecer o filho em sacrifício para Deus, obedeceu, e Deus não permitiu que o sacrifício viesse à tona. Era só mesmo para provar a fé de Abraão. E para você ter uma ideia, ó, aqui, ó, que você está vendo agora, é uma réplica desse Domus da Rocha, desse Domus dourado, que está posicionado, dessa mesquita que está neste monte lá em Jerusalém. E abaixo deste complexo aqui, que você está vendo agora, tem todo um contexto que nós vamos mostrar também nas imagens, que conta o que havia dentro do Templo de Salomão, né? É uma viagem e um passeio muito interessante, vale a pena para você cristão, que professa a fé cristã, e para você que quer conhecer um pouco mais sobre a história. É bem interessante, nós aconselhamos que você venha e que você desfrute desses momentos de aprendizado, e para você que é cristão, até de proximidade com Deus, aqui neste Templo de Salomão, edificado na cidade de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens também. Pedras foram trazidas de Israel para compor o templo, para você ter uma ideia. Pedras, inúmeras pedras. As oliveiras centenárias que você vai ver aqui no Jardim das Oliveiras também foram oliveiras doadas por pessoas e instaladas aqui, oliveiras centenárias. A mais nova tem mais de 100 anos. Temos oliveiras de 400 anos, para você ter uma ideia, nesse jardim. E ainda existe todo um contexto muito bem cuidado, muito bem tratado, com segurança, para as pessoas que vêm visitar aqui o templo. Então vale a pena sim vir e prestigiar, junto com todas as pessoas que aqui procuram, este momento de conhecimento, independentemente de fé, de conhecimento de cultura, de conhecimento de história. E se você for e professar a fé cristã, como é o nosso caso,
aí a emoção é um pouco maior. Bem maior. Bem maior. Este aparelho de pedra que você está vendo aqui era o aparelho rudimentar antigo para o processamento do azeite. Então, imagine que existe essa pedra circular e ao entorno, nesta calha, eram colocadas as azeitonas e ao girar desta pedra aqui, estas azeitonas eram trituradas, de onde se extraía o azeite, pelo menos no primeiro processo da extração de azeite. Então aqui nós temos uma réplica. Aliás, o Monte de Getsemane é justamente o Monte das Oliveiras, onde havia a extração de azeite através de aparelhos muito similares a esse que está colocado aqui neste Jardim das Oliveiras. Olha a oliveira aí, ó. Olha o tamanho do tronco dela. Com certeza absoluta tem mais de 300 anos esse espécime que a gente está analisando agora, além das outras que estão aqui posicionadas. Um belo passeio e que vale a pena fazer para que você conheça um pouco mais sobre a história, sobre a cultura e também sobre os preceitos de Deus e para o povo hebreu, bem como para o povo de Israel.